Muita paz a todos. Bem-vindos a mais um estudo da nossa querida doutrina espírita. Para a ambientação, nós vamos ler a lição número 5 do livro Vida Feliz, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Concede ao teu próximo os mesmos direitos e favores que esperas dele receber. O egoísmo é doença que envenena a alma. O amigo ao teu lado anela pelos espaços para viver, conforme ocorre contigo. Lembra-te de não lhe interditar a oportunidade. O que está reservado, aprende a repartir. Vamos então à nossa prece. E assim, Jesus querido, divino amigo, Deus nosso Pai de amor e bondade, aqui estamos mais uma vez reunidos em pensamento, em teu nome, pedindo o teu amparo, a tua proteção, para mais uma palestra da nossa querida doutrina espírita. Possamos, Senhor, pedir as tuas bênçãos, o teu amparo. Fica conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos então ao nosso estudo com o nosso palestrante convidado para explanar o devido tempo. Olá, meus amigos! Que bom que hoje vamos ter a oportunidade de conversarmos um pouco sobre a comunicação não violenta. E a comunicação não violenta, inclusive, vai ganhar convergência com uma passagem do Evangelho, lá no Sermão do Monte, atestado em Mateus, capítulo 5, versículo 5, quando o Mestre nos fala: bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Jesus estava nos falando sobre a perspectiva de passarmos e continuarmos nossas perspectivas de reencarnações aqui na Terra, quando a Terra já for a ir evoluindo, né, na progressão dos mundos. Então, os pacíficos herdarão a Terra. E o que é a comunicação não violenta? Nós vamos começar conceituando, né? É uma estratégia de comunicação que visa a harmonia entre as necessidades das pessoas, empregando a empatia e a autenticidade como ferramentas de construção de argumentos. Então, a partir dessa conceituação inicial, nós vamos perceber dois pilares importantíssimos para a comunicação não violenta: autenticidade e empatia. Ela envolve a mudança de foco, saindo da ênfase nos erros comuns que todos nós cometemos, afinal de contas, somos pessoas falíveis e imperfeitas, para a ênfase na harmonização das necessidades de todos. E é muito bonito poder atestar que a comunicação não violenta, né, que é uma ciência, né, da comunicação, uma proposta filosófica da comunicação, ela converge, inclusive, com valores morais pregados pela doutrina espírita, né, que é a possibilidade e o emprego de esforços pessoais para que possamos, na medida do possível, irmos nos apartando de todas as matizes do egoísmo e do orgulho. Então, envolve justamente e traz justamente a proposta dessa mudança de foco, saindo da ênfase dos erros mais comuns da humanidade para o olhar caridoso voltado para o nosso mais próximo. É uma forma de expressão e interpretação que nos permite construir relações
de confiança com o outro. Então, a comunicação não violenta, ela vai nos proporcionar o tempo todo a construção dessas pontes, né? Dessa relação de confiança com o outro, o que é muito positivo justamente para a consagração, inclusive, da igualdade em uma sociedade mais perfeita, né? O que é a comunicação não violenta, né? Ainda conceituando. Vamos dizer o que não é, para entendermos até melhor. A comunicação não violenta, o que causa inclusive muitas distrações no entendimento desse tema para muitos, é que a comunicação não violenta não é uma conivência com o erro do outro. É apenas um olhar mais compassivo, uma benevolência, um entendimento maior para com o erro dos outros, né? Não é uma fuga de conflitos, muito pelo contrário, é uma postura assertiva que assumimos em um diálogo fraterno. É um aumento na disposição de cooperar. É sim uma predisposição constante em apoiar o nosso próximo. É ser presente na conversa. É uma forma de estabelecermos conexões humanas, exatamente porque está baseada na autenticidade e na empatia. Na autenticidade que vai conversar com o nosso próprio eu, né? Vamos revelar nesse processo de diálogo para o nosso mais próximo, sendo autênticos, o que está presente e o que está vivo em mim, como eu sou, no meu interior, né? O que emana de mim de uma forma mais contundente, em essência. E no tocante à empatia, né, esse nosso olhar compassivo para com o outro, nós vamos estar sempre vasculhando e sempre procurando entender o que está vivo, não mais em mim, no processo de empatia, mas o que está vivo no outro, para melhor organizarmos a nossa abordagem em relação ao outro nesse processo de comunicação. E a comunicação não violenta, meus amigos, ela foi criada, vamos falar um pouco agora de quem idealizou a comunicação não violenta, que foi um americano, Marshall Rosenberg. Ele nasceu em um bairro bastante tumultuado, né, de Detroit, e ele foi confrontado quase que diariamente com várias formas de violência. E por conta disso, ele escolheu estudar psicologia e na universidade ele buscou entender o que leva o indivíduo a praticar a violência. E fez justamente nesse processo de pesquisa, nesse processo de vasculhamento dessas reações humanas que levam a atos de violência, ele se impôs uma missão, uma bela missão. A missão de sua vida, segundo ele, que é disseminar a paz e mediar conflitos. Marshall Rosenberg ganha notoriedade na criação, né, dessa proposta da comunicação não violenta, cria um centro de comunicação não violenta que surge justamente na década de 60 para desenvolver um trabalho junto a ativistas dos direitos civis nos Estados Unidos nos anos 60. Então, nós temos em Marshall Rosenberg, né, a idealização de toda essa filosofia de comunicação. Para entendermos bem a questão da comunicação não violenta, nós precisamos saber distinguir, né, quais são as nossas diferentes posturas de abordagem num diálogo. Nós vamos citar apenas algumas características. Podemos assumir uma postura de dominação, como podemos assumir uma assertiva postura de conexão com o outro. Se nós assumimos uma postura de dominação, nós estaremos carreando conosco posturas e entendimentos e interpretações momentâneas sempre de certo e errado.
de bom e de mal, de culpa e propondo punição ao outro, estabelecendo um diálogo onde talvez usemos artifícios no sentido de promessas, no sentido de recompensas. Então o diálogo ele permeia que quase que uma barganha, uma troca, né, de propostas de recompensa. Também podemos adotar dentro dessa estrutura da dominação no nosso diálogo, podemos adotar posições de bajulação, ou posições de ataque no sentido de melindrar o nosso mais próximo, né? Barganhamos e com isso fazemos exigências, propomos trocas, temos aí o apontamento de obrigações impostas, porque precisa fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Também mensuramos sempre no nosso diálogo, baseado na dominação, né? Mensuramos quem tem poder e quem não tem poder, quem é o fraco e quem é o forte nesse processo de interação, e com isso praticamos ameaças, praticamos a chantagem emocional através da nossa fala e através da nossa abordagem de diálogo, né? Já na postura de conexão, nós trazemos sempre uma intenção fraterna, uma vibração de paz, acolhendo o ponto de vista do outro, escutando, prestando atenção, estamos presentes na conversa, participando, cooperando, comungando ideias e, com isso, estabelecendo um profícuo fortalecimento de laços, né? Agora, para entendermos, né, melhor ainda a comunicação não violenta, precisamos entender o que é violência. E vamos recorrer ao filósofo grego Aristóteles, quando ele nos fala que a violência é qualquer ato ou evento que fere a natureza do ser. Na violência, as coisas deixam de seguir o seu movimento natural. Vejam que bonito. Aristóteles, filósofo grego, já na antiguidade, já na Grécia antiga, né, entendia que a própria movimentação natural do ser humano é nessa convivência pacífica e que a violência ela ocorre exatamente quando acontece uma ruptura desse movimento natural do homem, né? O ato não natural seria a violência, que fere uma comunidade ou um indivíduo. Todo ser, diz Aristóteles, em seu estado natural é um ser não violento. A violência viola a própria natureza do ser. E aí, pulando, né, da Grécia Antiga e voltando a Marshall Rosenberg, já na década de 60, nós vamos resgatar uma simbologia que ele nos oferta em relação ao símbolo da comunicação não violenta. Marshall Rosenberg diz que nós poderemos adotar nos nossos diálogos a postura de uma girafa, que é o símbolo da comunicação não violenta, ou a postura dos chacais, que seria a antítese, né, dessa simbologia da girafa. Então, para falarmos da girafa, vamos falar dos 4 passos propostos por Marshall Rosenberg na questão da comunicação não violenta. Ele vai nos falar de um primeiro passo, que é o passo da observação. O segundo passo é o passo do sentimento. O terceiro passo, o passo da necessidade. E o quarto passo, o passo do pedido. Nós vamos agora detalhar para vocês, dentro dessa simbologia da girafa, o primeiro passo, que é o passo da observação, né? A girafa tem aquele pescoço comprido, a sua cabeça está sempre no alto, né? Tendo uma posição e uma visão privilegiada sobre a realidade, sobre uma determinada cena. Então, essa postura da observação
é para aquele que pretende praticar a comunicação não violenta um passo importantíssimo, que é o passo da observação. Depois iremos vasculhar diante daquilo que fica visto, diante daquilo que for registrado, quais são os nossos sentimentos. Tem a ver com o processo de autodescobrimento que iremos falar daqui a pouquinho. Nós iremos diante daquela cena e já diante do nosso interlocutor apresentar as nossas necessidades. E depois de formular as nossas necessidades, não de forma impositiva, mas numa postura caridosa de revelação das nossas necessidades, nós iremos entrar com um pedido nesse processo de diálogo com o outro. Então, nós iremos ofertar um convite de interação entre o nosso próximo, o nosso interlocutor e nós. Para entendermos melhor, vamos, por exemplo, citar uma cena onde podemos praticar essa observação da girafa, por exemplo. Beber uma água aqui. Vamos imaginar uma cena de um jardim com crianças brincando, evangelizandos, por exemplo. Os evangelizandos brincam e nós atestamos nessa cena que eles estão felizes. Então, essa observação é uma observação pura e simples de um fato. É um fenômeno, né? Todo fato é um fenômeno observável. E é específico de cada momento e traz consigo um contexto. É um estímulo para aquele que observa e não a causa. E esse fato, ele é incontestável. Crianças brincam no jardim e são felizes. É um fato puro, observável, né? Sem nenhum tipo de ilações maiores. Porém, quando praticamos a comunicação não violenta, esse processo de observação, ele procura se isentar de qualquer interferência subjetiva. Ele sempre vai tentar depurar daquela observação a essência da verdade. Fazer uma avaliação sem preconceitos, sem nenhuma referência pessoal nesse processo de observação, sem trazer rótulos nesse processo de observação, sem trazer julgamentos moralizadores, né? No passo seguinte, no passo do sentimento, nós vamos checar, né, as nossas necessidades e se elas estão sendo atendidas. Porque quando as nossas necessidades estão sendo atendidas, nós nos sentimos calmos, gratos, sem preocupação, contentes, tranquilos, confiantes, otimistas, felizes. Quando as nossas necessidades não são atendidas, nós nos sentimos inquietos, incomodados, com raiva, frustrados, ressentidos, melindrosos, preocupados e, com isso, depressivos, pessimistas. Então, esse passo 2 do sentimento é um passo muito importante, né? Porque nós precisamos saber atestar o que está sendo movimentado dentro de nós, né? Mas existe uma diferença e a comunicação não violenta aponta essa diferença para nós. Existe uma diferença entre fazermos a leitura dos nossos sentimentos e termos a competência de fazermos a distinção entre esse sentimento e o pseudo-sentimento. O que é o pseudo-sentimento? É um julgamento resultante do nosso sentimento. Ele é situacional e ele envolve o outro. Nós não apenas perscrutamos as nossas sensações, os nossos sentimentos, as nossas emoções, como nós vinculamos essas nossas emoções em relação ao outro, enquanto que o nosso sentimento, ele sempre deve ser independente do outro. Ele é pessoal, ele está sempre relacionado com as nossas sensações, inclusive físicas, né? Agora, falando do terceiro passo,
que é o passo da necessidade. Por exemplo, nós precisamos de uma orientação doutrinária da federativa, por exemplo, do nosso SERJ, ou precisamos de ter o reconhecimento do movimento espírita que somos boas pessoas e bons trabalhadores. Eu preciso, que pode ser uma necessidade, né? Errada, mas eu preciso que as minhas ideias prevaleçam sempre, né? Eu quero que as luzes do espiritismo cheguem a todos. Então, quando se fala de necessidade, pode-se falar de necessidades atinentes ao que sabemos que é positivo, segundo a lei de Deus, e também temos necessidades, né, que contrariam as leis divinas, né? Então, a necessidade, ela está intimamente ligada ao autodescobrimento. É necessário que saibamos identificar, através do processo de autodescobrimento, através desse processo de se voltar para o íntimo de nós, para conseguirmos aurir aí um pleno entendimento de quem somos e alcançarmos a nossa integralidade, é importante sabermos identificar as nossas necessidades, que tanto podem ser necessidades positivas como necessidades negativas, porque sem esse processo de vasculhamento das nossas necessidades, nós não conseguiremos praticar, né, aquilo que é tão importante na comunicação não violenta, que é o processo de autenticidade, né? Sermos autênticos. Nós não podemos, e não é bem-vindo nesse processo de comunicação não violenta, né, o processo de mascaramento das nossas falas, né? Precisamos ser sinceros, autênticos, né, para podermos provocar, né, justamente essa interação com o nosso mais próximo. Então, essas necessidades independem de uma determinada atividade, independe de uma pessoa, né? Ela é geral e positiva, né? Ela pode ser geral e positiva, enquanto que uma estratégia, melhor dizendo, ela vai estar sempre voltada para as nossas necessidades negativas. Então, haverá formas diferentes de atender uma mesma necessidade. Nós podemos identificar a nossa necessidade, né, e ofertarmos essa necessidade em um processo de interação com o nosso próximo e em um processo de alinhamento com o nosso próximo. Agora, se mantivermos as nossas necessidades dentro do escopo do egoísmo, dentro do escopo do engano, né, essa necessidade certamente resultará em fatos negativos para o nosso entorno. Então, vamos seguindo aí com o passo 4, que é o passo seguinte a esse processo de identificação das nossas necessidades. Partimos para o quarto passo, que é o passo do pedido, né? E existe uma distinção muito grande entre fazermos um pedido ou estabelecermos uma exigência. O pedido, meus amigos, ele precisa ser claro, objetivo, realizável, carrear uma linguagem positiva, deixando o outro, importantíssimo isso, deixando o outro livre para atender ou não o nosso pedido. É a empatia, justamente a empatia que falamos, unida à autenticidade. Quando existe uma exigência, pressupõe-se uma dominação em relação ao outro. Deve ter, você tem que fazer aquilo. E você fica irritado ou triste se o outro não te atende. Essa é a diferença entre pedido e exigência. Então, a comunicação não violenta é, sem sombra de dúvidas, uma postura caridosa. Ela se coaduna com a caridade, né? E para entendermos melhor, né, agora fazendo um mergulho mais profundo ainda dentro dessa conceituação da comunicação não violenta, nós vamos entender que a comunicação não violenta sempre fará, né, e sempre disparará
um processo de busca da realidade, né? A comunicação não violenta, ela é uma comunicação consciente. Muitos dos problemas que atravessamos nos relacionamentos pessoais e profissionais do nosso cotidiano poderiam ser resolvidos ou evitados se nós tivéssemos a habilidade de criar uma comunicação cheia justamente de empatia e de compaixão, fundamentada na ideia de uma vida mais rica, né, de uma vivência mais rica e harmoniosa em relação aos outros. A comunicação não violenta nos ajuda a preservar a consciência de que estamos percebendo, sentindo e desejando enquanto nos comunicamos, né? A gente ganha essa capacidade ao treinarmos, porque tudo é uma questão de treino, ao treinarmos a comunicação não violenta, nós ganhamos, meus amigos, essa capacidade de perceber, de sentir e de vasculhar os nossos desejos e a nossa vontade enquanto estamos nos comunicando, podendo nesse processo criarmos um alinhamento para estarmos sempre dentro desse trilho da comunicação não violenta. Esse processo nós damos o nome de comunicação consciente. É isso que é uma comunicação consciente ou compassiva, justamente por ela ser sustentada pela honestidade, pela autenticidade e pela empatia com si mesmo e com o outro. Então, sempre existe um resultado positivo nessa interação. E é importante nos lembrarmos, né, dentro de um contexto de um diálogo, que sempre há um observador, um processo a ser observado, né, um fato que envolve observação e um observado, né? Em Joana de Ângeles, no Homem Integral, psicografia de Divaldo Franco, nós vamos encontrar, e eu vou ler aqui para vocês rapidamente um trecho onde a mentora Joana de Ângeles nos fala justamente sobre essa tríade: observador, observação e observado. Joana de Ângeles nos diz o seguinte: anteriormente, pareciam existir três posturas na situação de um observador. A pessoa, isso antigamente, a pessoa, o objeto e o ato. O homem se apresentava, então, dissociado da vida, afastado do universo, fora das ocorrências, como um ser à parte dos fatos. A pouco e pouco, ele se deu conta de que a unidade se encontra presente no conjunto. Olha que belo isso. A unidade se encontra presente no conjunto, que, por sua vez, se faz unitário, assim como a onda é o mar, embora o mar não seja a onda, né? Então, partilhar esses nossos sentimentos com os outros, né? É um processo de construção de empatia, é um processo de construção de autenticidade. Praticar a empatia é uma habilidade que vale a pena aprender e colocar em prática. Mergulhado na harmonia geral, o homem deve contribuir conscientemente para mantê-la, observando-a e com ela se identificando, observado e em sintonia, diante do conjunto que também envolve no ato de observar novas palavras e novas contribuições de Joana de Ângeles. Nesse processo, nós entendemos de suma importância o tão falado autodescobrimento. E quando nos debruçamos sobre esse tema do autodescobrimento, vamos nos lembrar também da história grega de Édipo, né? A famosa tragédia de Sófocles, que traz aquela personagem, Édipo, que deseja conhecer a própria origem e, levado mais pela curiosidade do que pela coragem, ao ser informado que ele era filho do rei Laio, a quem matara, casando-se com Jocasta, a sua mãe,
Édipo desequilibra-se e arranca os olhos. Olha que belíssima figuração. Édipo, diante da tragédia do assassinato, né, arranca os seus próprios olhos, né, cegando-se, foge à realidade, ao autodescobrimento e perde-se, incapaz de superar a dura verdade. A verdade, meus amigos, é o encontro com um fato que deve ser digerido, deve ser trabalhado, deve ser encarado, de modo a retificar o processo quando danoso, ou prosseguir vitalizando-o para que se o amplie a benefício geral. Então, essa figuração da tragédia de Édipo nos fala muito de perto quando interpretamos a postura assertiva daquele que busca praticar a comunicação não violenta. Porque Édipo, quando se vê checado, quando se vê denunciado diante da realidade, o que ele faz? Arranca os olhos, que significa, e é o grande simbolismo, né, da passagem de Édipo, dessa tragédia grega, significando aquele indivíduo que não quer encarar a realidade, que não quer encarar o autodescobrimento, se vasculhando intimamente com vias a um processo aí de renovação e de transformação pessoal. Então, na questão 919, né, nós temos a recomendação de Santo Agostinho, a famosa recomendação de Santo Agostinho acerca do autodescobrimento. Ele diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera durante o dia e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Eram essas indagações que Santo Agostinho fazia nesse processo de checagem, nesse processo de autodescobrimento. E foi assim, diz ele, que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava ser reformado, transformado, modificado para melhor. O homem, ele possui admiráveis recursos interiores não explorados, que lhe dormem, segundo a mentora espiritual Joana de Ângeles, ainda no Homem Integral. Ela diz: essas habilidades, esses recursos interiores dormem em potencial, aguardando o desenvolvimento. A sua conquista faculta-lhe o autodescobrimento, o encontro com a sua realidade íntima, legítima, e por efeito com as suas aspirações reais, aquelas que se convertem em suporte de resistência para a vida. Importantíssimo isso, e principalmente pelo momento das adversidades que estamos enfrentando. O homem que se descobre, o homem que pratica o autodescobrimento se fortalece diante das adversidades da vida, equipando-se com os bens inesgotáveis do espírito. Então, essas são as ilações de Joana de Ângeles a respeito da importância do autodescobrimento, que, acima de tudo, é um processo com vistas à experiência do amor. A experiência do amor que é essencial ao autodescobrimento, pois que somente através dele se rompem as couraças do ego, do nosso primitivismo, predominante ainda na natureza humana. O amor se expande como força co-criadora, coloca assim Joana de Ângeles no Homem Integral, estimulando todas as expressões e formas de vida. Possuidor de vitalidade, multiplica naquela que o desenvolve, quanto na pessoa a quem se dirige. Então, o amor é aquela fonte inesgotável de recursos incessantes, energia viva, pulsante, é o próprio hálito da vida a sustentá-la.
A sua aquisição exige um bem direcionado esforço que deflui de uma ação mental equilibrada. Não podemos praticar o amor se ainda ensejamos e nutrimos dentro de nós a couraça do egoísmo, a couraça do orgulho. Então, nesse nosso processo de comunicação, meus amigos, agora já encerrando, né, eu gostaria de deixar uma questão para a reflexão de vocês. Em que situações nós somos motivados pela linguagem da girafa ou pela linguagem do chacal, que seria a antítese da girafa, né? Quando nos expressamos, levamos em consideração, nesse nosso processo de comunicação, as necessidades e sentimentos do outro ou focamos apenas em nós mesmos? Eu deixo a resposta a essa pergunta com vocês e que possamos fazer essa belíssima viagem interior e que possamos, na chancela da vida, né, carimbar esse passaporte como um passaporte autenticado, né, para uma vida renovada. Um abraço e um beijo no coração de todos. Até mais. E nesse momento, após as nossas relações sobre a comunicação não violenta, queremos elevar os nossos pensamentos em gratidão ao alto, pela oportunidade dessas abordagens que nos aproximam da lei divina, pela oportunidade de todo o conteúdo que nos foi ofertado pela doutrina dos Espíritos para que possamos ser pessoas melhores. Abençoa os nossos propósitos, Senhor, que possamos exercitar em vida, aqui na Terra, a nossa filiação divina, que possamos recorrer a todos os instrumentos que estiverem ao nosso alcance para promovermos o bem e o amor, a vigência do amor sobre a face da Terra. E que cada vez mais, Senhor, possamos estar imersos nessas boas propostas de comunicação e nessas boas propostas de interação com o nosso outro, com o outro, com o nosso irmão de jornada. Que tudo se realize, Senhor, conforme a sua vontade. Tu que foi e que és para nós o grande exemplo, a referência maior de conduta para a nossa vivência sobre a face da terra. Abençoa-nos, Senhor, que já nos ofertou, na sua estada entre nós, a sua boa nova, o teu evangelho luminar, e que possamos, com todo esse conteúdo que nos foi ofertado e que ainda repercute e ecoa em nossos corações até os dias de hoje, que possamos nos utilizar desses recursos para promover o bem sobre a face da terra. Que assim seja.